Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Então, vinde para cá, vocês que são ovelhas. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, então vão lá para a danação eterna. Vocês estão condenados. E essa fala que eu resumi aqui é uma fala de Jesus que está registrada em Mateus 25, a partir do versículo 31. É uma fala muito conhecida e também uma fala muito ignorada hoje em dia nas nossas igrejas, no sentido de trabalhar nela, procurar interpretar ela, procurar entender o seu contexto, né? Algumas pessoas tomam um caminho muito errado com esse texto, tomam um caminho de entender que essas obras de caridade, de assistência, nos permitem alcançar a salvação, né? Outros simplesmente resolvem ignorar esse texto como se ele não fosse importante, como se pelo fato da salvação ser pela fé em Cristo Jesus e não por obras, então a gente não precisa fazer nada. Então é um texto que, como tudo hoje em dia no mundo, polariza, né? Leva algumas pessoas para um extremo, leva outras pessoas para outro extremo. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse texto, que eu tive a oportunidade de falar numa pregação na minha igreja, no aniversário dela, e eu gostaria de explicar um pouquinho, de falar um pouquinho sobre esse texto e suas implicações aqui na nossa vida, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que esse texto, se ele lido de modo isolado, ele leva, assim, a uma interpretação que anula a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? Dá a entender que se você praticar essas obras, mesmo não conhecendo a Cristo, você vai ser chamado por Cristo lá no dia do julgamento, porque você fez essas obras de caridade, né? Porque você fez essas boas obras às pessoas. E o interessante, né, é que essas pessoas que fizeram as obras, tanto as que fizeram quanto as que não fizeram, elas foram pegas de surpresa por Jesus. As que fizeram, elas fizeram porque elas sentiram vontade de fazer do fundo do seu coração, elas não fizeram para alcançar alguma coisa. E isso pode dar mais o tom errado de que essas pessoas, elas nem conheciam Jesus, né? E que mesmo sem conhecer Jesus, sem professar a Jesus, elas conseguiram alcançar a salvação, o acolhimento aí de Cristo, né? O problema, quando a gente trata um texto isolado, é que a gente automaticamente ignora os outros, todos os outros, né? Isso é uma regra bem básica da teologia, eu não sou teólogo, mas essa regra da teologia eu sei. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma espécie de uma ancoragem, né, de um embasamento em vários outros textos bíblicos para a gente não se perder nesse texto bíblico aqui, numa interpretação errada dela, né? Então, o primeiro texto que eu peguei foi o texto, uma palavra, né, do próprio Cristo, em Lucas 12:8, que ele diz o seguinte: eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, olha só, a gente não pode ignorar esse texto ao ler o texto tive fome e me deste de comer, certo? Porque Jesus está falando aqui que a salvação é por meio da confissão de Jesus Cristo, confissão da fé em Jesus Cristo. Um outro texto que Paulo elabora essas palavras de Jesus está lá em Romanos 10:9, que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, de novo, a fé por confessar a Cristo, por professar a Cristo como Senhor e Salvador. A gente não pode ignorar esses textos quando faz a leitura daquele, e também não pode ignorar aquele texto quando faz a leitura destes. A gente tem que pegar tudo isso e usar como uma teia de textos para compor a nossa fé, né?
E Paulo ainda esmiuça isso mais, ele disserta mais sobre isso de uma forma perfeita. Ele explica esse texto de Mateus 25 em Efésios 2, do 8 a 10, dizendo o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então perceba aqui que Paulo explica muito bem: aqueles que foram chamados, aqueles que passaram pelo chamado irresistível e que foram atraídos a Deus, né, por sua graça, por sua misericórdia, esses naturalmente praticarão essas boas obras que o próprio Deus preparou de antemão. Então, esse texto aqui não pode ser ignorado quando a gente lê e quando a gente estuda o texto de Mateus 25. Tá? Então, esse é o problema mais grave, tentar anular a salvação pela fé em Cristo Jesus, e a gente vê que com poucos textos, com apenas 3 textos, dos muitos que tem, a gente consegue resolver esse problema de interpretação. O segundo problema que eu percebo é tentar reduzir o alcance dessas boas obras. Eu percebo que muitos, até pastores mesmo, teólogos, interpretam esse texto como se essas boas obras que foram realizadas aí pelas ovelhas, né, pelos fiéis, elas foram realizadas apenas para os irmãos na fé. Porque tem uma parte lá no texto que Jesus fala, os meus pequeninos irmãos, né, ou algo do tipo. Então, muita gente quer reduzir isso. Alguns também tentam reduzir apenas para o povo de Israel. Então, tentando fazer que é um julgamento específico das nações que cuidaram bem do povo de Israel. Mas é uma interpretação muito confusa, porque Deus não está tratando com nações, Ele está tratando com todas as pessoas de todas as nações. E Ele está chamando aqueles que são seus, entendeu? Ele não está chamando nações, Ele está chamando pessoas, indivíduos que fazem parte do seu aprisco. Então essa interpretação é meio complexa e ela é muito fechada nessa questão de realizar as boas obras apenas para os que são irmãos. Quanto a isso, eu separei 2 textos que servem como base para a gente não cair nesse tipo de engano, né? O primeiro deles está em Lucas 10, 27 e 29, que diz o seguinte: o perito da lei, né, que estava ali conversando com Jesus, respondeu o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Bom, então Jesus disse o seguinte quanto a essa resposta do perito na lei: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas aí o perito, querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então, o perito na lei, ele estava querendo saber quem deveria ser o sujeito do amor dele, né? Quem deveria ser o destinatário da compaixão, das boas obras de compaixão dele. E o que vem depois dessa pergunta do perito na lei? Nada mais, nada menos do que a parábola do bom samaritano, na qual Jesus ele tem a inteligência sobre-humana dele, divina, de falar que o homem que foi vítima ali na parábola do samaritano era qualquer um. Ele não define aquela vítima do assalto e da violência como um judeu, como um saduceu, um fariseu, um mestre da lei, nada. Ele era qualquer pessoa. E o pior ali para o perito da lei, o próximo ali, a pessoa que ajudou esse Zé Ninguém, era nada mais, nada menos do que um samaritano, alguém que esse perito na lei detestava. Então o que Jesus está querendo dizer assim é simplesmente: faça essas boas obras, ame, né? Cumpra esse mandamento amando a todos, e o seu próximo é qualquer um, certo? A parábola do bom samaritano, ela rasga qualquer tipo de bairrismo e de tribalismo que a gente possa ter na expressão da nossa compaixão e na expressão do nosso amor.
Mas tem mais, Paulo vai mais fundo nisso. Ele diz o seguinte, em Gálatas 6, 9 a 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Tem um outro texto também muito interessante em 1 Timóteo que Paulo fala que aquele que diz que segue a Deus, que crê em Deus, mas não cuida da sua família, esse negou a fé. Então, o que Paulo está colocando nesses dois textos é o seguinte: existe uma prioridade nesse exercício das boas obras. Existe sim. Primeiro família, depois os irmãos na fé, depois todos, certo? Então, não tem como você falar que aquele texto, tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, é algo específico para os irmãos na fé. Não, o Evangelho, ele expande e muito a compreensão bairrista humana de boas obras, né? E é isso que eu quero falar agora um pouco, sobre esse ir além da ética humana, porque a ética humana, ela é bairrista, ela é tribalista, sempre foi. Mesmo entre os piores sujeitos, entre traficantes, terroristas, existe um amor, um cuidado ali pelos seus, né? E Jesus fala sobre isso em Mateus 5, 46 a 47, quando ele diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então Jesus está querendo dizer, basicamente, que esse amor tribalista e bairrista que nós temos com a nossa família, com os nossos brothers, com os nossos amigos, é algo que faz parte da graça comum de Deus. Não é nada demais ter essa compaixão, emprestar um dinheiro, ajudar, acolher, trazer para casa alguém que você ama, alguém que você curte. As piores pessoas do mundo fazem isso, entendeu? Não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é sobre transcender a ética humana. A ética de Cristo é muito mais alta do que a ética humana, né? Tem também o texto de Romanos 12, de 18 a 20, que deixa isso bem claro. Diz o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O mais incrível desse texto é que quando Paulo disse: o seu inimigo tiver fome, dele de comer, Paulo está citando Provérbios. Paulo está citando Salomão. Então não pense você que isso é uma ética só aqui do Novo Testamento, é uma ética da Bíblia toda, que Deus estava implantando aqui entre os seus fiéis. E isso é escancarado com Cristo, porque essa questão de ajudar o inimigo, o adversário, é colocada por Cristo nos evangelhos. Então não tem como a gente fazer uma bolha de ação das nossas boas obras. O cristão, ele é chamado a expandir a ética humana e muito. Isso é uma coisa que me assusta demais com relação à ética. Você perceber que hoje em dia, a gente vê hoje em dia cristãos, católicos, evangélicos, indo contra, debochando, ridicularizando os direitos humanos. Porque os direitos humanos é uma criação humana. Uma criação humana que tenta, não consegue, mas tenta, por meio desses artigos que compõem os direitos humanos, que foram escritos logo depois das duas grandes guerras mundiais, eles tentam extrapolar um pouco, transcender um pouco a ética humana bairrista e tribalista, dizendo o seguinte: olha, todos os povos, todas as pessoas, independente da sua etnia, independente do teu sexo, elas têm os mesmos direitos. Então vamos respeitar os direitos de todas as pessoas, independente de onde elas vêm, de quem elas são.
Quando você pega cristãos indo contra os direitos humanos, quando na verdade os cristãos deveriam transcender e muito a ética humana, é algo muito assustador, é algo muito preocupante. Então não entre nesse eco de ficar repercutindo palavras e frases contra os direitos humanos. Porque uma coisa são pessoas usarem os direitos humanos de forma errada. Isso é uma coisa. Outra coisa são os direitos humanos e a legitimidade deles de fato. Então, preste atenção nisso. Direitos humanos é algo que faz parte da graça comum de Deus ali e que é algo que raspa por baixo, nivela por baixo o mínimo que a gente deve ter de respeito com qualquer pessoa, tá? Então, quando o cristão se posiciona contra algo assim, ele está dizendo que, na verdade, ele está abaixo dessa ética humana, quando o cristão deveria estar muito acima dessa ética humana, estendendo o seu amor, estendendo a sua compaixão, o seu senso de igualdade, de proteção a todas as pessoas, ok? Então, no final ali eu apresentei para a igreja uma espécie de uma síntese, uma tentativa de sintetizar como que nós devemos compreender o texto lá, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, a partir de todos esses textos que eu apresentei. Então eu coloquei o seguinte: aqueles que irão a Cristo são os que foram salvos pela graça de Deus e que, em uma atitude natural de gratidão e amor, uma atitude natural, eles exerceram a sua salvação ajudando sua família, os irmãos na fé e a todas as pessoas, inclusive os seus inimigos. Então, o cristão é aquele que é chamado para, de modo natural, exercer essas boas obras, acolher o que está sem casa, sem moradia, estrangeiro, suprir as necessidades materiais daquele que não tem, fazendo isso da maneira mais natural possível, em uma atitude de agradecimento à maravilhosa graça e misericórdia de Deus por meio de Cristo Jesus. Então o cristão não faz isso para barganhar algo com Deus. Não, ele faz isso com uma resposta de gratidão a Deus. Por isso que lá no texto, o cristão vai ser surpreendido por essas palavras de Cristo. Porque ele vai perguntar, quando a gente fez isso? E Jesus vai falar, olha, quando você fez para aquele irmão, quando você fez para aquele desconhecido, quando você fez para aquele cara que ele te fazia até mal e você fez esse bem. Essa é a interpretação mais coesa que a gente pode fazer desse texto. E eu sei, gente, que isso é muito difícil. Eu não falo isso como alguém que é um expert em amor. Não, minha família sabe a dificuldade que eu tenho para amar o outro, principalmente o desconhecido. Minha família sabe a dificuldade que eu tenho no trânsito, como muitos têm, minha dificuldade que eu tenho com relação com política, com sociedade e tudo mais. Só que o que eu não faço, o que eu não posso fazer, e você também não pode fazer, é usar a sua incompetência de amar para editar, para reinterpretar a palavra de Deus de uma maneira diferente. Pelo contrário, se você, assim como eu, tem uma incompetência em exercer essa caridade, essa compaixão que esse texto de Jesus está falando, o que você deve fazer num primeiro momento é confessar esse pecado, porque é isso que ele é um pecado, e buscar em Cristo aprimorar o seu amor e a sua capacidade de exercer essas obras, de exercer essa compaixão a todas as pessoas. Se tem algum grupo de pessoas que você odeia hoje, você tem que confessar isso, não você usar argumentos bíblicos e textos bíblicos, palavras de Jesus, para reinterpretar de acordo com a sua nova forma de odiar ou de amar os outros, entendeu? Esse é o grande perigo desse texto e de tantos outros textos. Por último, eu gostaria de fazer para você uma proposta que eu fiz para a minha igreja, né? Uma proposta modesta,
A proposta é a seguinte: diante do que você é como cristão e da igreja na qual você participa, tendo isso na tua mão, a igreja que você participa, o cristão que você é com a sua família, e na outra mão, você tendo esse ensino que a gente acabou de conversar aqui, eu peço que você olhe para o mundo, um mundo extremamente complexo. Com essas duas coisas, com essas duas ferramentas que você tem na mão, olhe para esse mundão complexo que a gente tem aí na frente. Um mundo no qual eu tenho aqui do meu lado, no bairro, mães solteiras com uma dificuldade extrema de trazer o alimento básico para os seus filhos, porque esse alimento básico está uma fortuna e elas estão precisando de ajuda. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui no meu bairro usuários de crack que chegam até mim pedindo 1 litro de leite, mas eles querem o litro de leite fechado. Por quê? Porque eles querem trocar por uma pedra de crack. E eu sei disso. Um mundo extremamente complexo onde pessoas formadas, engenheiros, médicos, professores, estão deixando seus países com uma mão na frente e outra atrás porque eles precisam fugir, são os refugiados. E aí eles vão buscar asilo em outros países e ficam em campos de refugiados. Pessoas formadas, pessoas com dinheiro, pessoas com uma situação boa, mas que hoje são estrangeiros. E Jesus fala: fui estrangeiro e me acolheste. Um mundo extremamente complexo politicamente, né, polarizado, com discursos de ódio. Eu não estou ignorando a complexidade desse mundo quando eu faço essa proposta para você e para a minha igreja. Com a tua igreja aqui numa mão, com esse ensino na tua mão, a minha proposta é simples. Olhando para esse mundo complexo vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre esses temas? Vamos falar sobre como os cristãos podem, devem cumprir essas ações, essas boas obras, com inteligência, com lucidez, porque eu percebo que por não falar sobre essas coisas, por nem falar sobre isso, sobre essas complexidades, o cristão ele tem tratado desses assuntos com um simplismo perigosíssimo. E aquilo que é complexo precisa ser tratado com complexidade. Se você vai ajudar pessoas de rua, você precisa entender o contexto e as pessoas. Se você vai ajudar pessoas que estão refugiadas, você precisa entender a complexidade de tudo isso. Então, essa é a minha proposta para você, para a tua igreja, essa é a proposta minha para mim, para minha família e para a minha igreja. Vamos falar sobre essas coisas? Sobre como a gente pode fazer isso, vamos buscar pessoas que já estão fazendo isso há um bom tempo, para que elas nos ajudem ou que a gente simplesmente participe dessas boas obras que elas já estão fazendo. Essa é a minha proposta para você, que a gente possa, como uma expressão de gratidão à graça de Deus, ouvir essas palavras de Cristo no dia do grande julgamento. Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Transformai-vos.